Se você está estudando para CPA 20, fica comigo nesse vídeo, porque aqui eu trarei para você as 10 perguntas que foram as perguntas mais erradas, ou seja, respondidas de maneira errada no nosso curso na última semana. Então são as perguntas que na última semana os nossos alunos da CPA 20 tiveram mais dúvidas e é legal você entendê-las para que você vá bem na prova e entenda do mercado para valer. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Deixa eu só compartilhar a tela aqui contigo. Muito bem, agora fiquei pequenininho. Primeira pergunta aqui, ó, módulo 1, tá? Eu vou explicar para você a pergunta, o que que é, por que que tá certo, por que que tá errado e como que a gente pode ir discutindo isso daqui, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, falando sobre Banco Central. Podemos afirmar que são objetivos do Banco Central do Brasil. Item 1, zelar pela liquidez, cuidar das reservas internacionais, promover a estabilidade e o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Resposta super correta, tá? Ó, o que é zelar pela liquidez? Zelar pela liquidez é controlar a quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia. E como é que o Banco Central faz esse zelo pela liquidez? Ele faz isso através das suas políticas monetárias. Ele vai mexer na taxa Selic, que aliás, ó, se você está vendo o vídeo no dia que eu estou postando, essa semana, quarta-feira, tem reunião do Copom para decidir a Selic e a mudança da Selic ou manutenção da Selic está relacionado com a liquidez de mercado, tá bom? 2. Cuidar das reservas internacionais. Perfeito, as reservas internacionais são dinheiro, são granas, é uma grana, é um dinheiro do Banco Central que está alocado em moeda forte, está alocado em dólar, está alocado em ouro, está alocado em euro, em outras moedas que são moedas que podem ser utilizadas como reserva, e é o Banco Central quem cuida disso para tentar de alguma forma trazer uma certa estabilidade da nossa moeda em relação à variação cambial, tá bom? Para isso que servem as reservas internacionais e é o Banco Central quem faz isso. Promover a estabilidade e o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Isso aqui tá claro, né? Olha só, vamos falar de aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional? Uma coisa que caiu no gosto popular muito rapidamente foi o Pix. Pix é um aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Antes do Pix, a gente fazia transferência apenas por TED, DOC, dependendo do valor, podia demorar. Não, agora 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então isso é um aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Quem fez isso? O Banco Central. Por isso a alternativa A está corretíssima, tá bom? Vamos ler a alternativa B. Zelar pela liquidez, cuidar das reservas internacionais. Isso aqui tá certinho, tá? Mas olha só o que está escrito depois. Cuidar da estabilidade das companhias de capital aberto e promover o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Promover o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional tá certo. Agora, cuidar da estabilidade das companhias de capital aberto, isso aqui tá completamente errado, completamente errado. Olha só, existe uma autarquia federal que fiscaliza as companhias de capital aberto. A autarquia que fiscaliza essas companhias é a CVM. Mas a CVM, no seu papel de fiscalização, também não quer cuidar da estabilidade das companhias de capital aberto. Quem tem de cuidar da estabilidade das companhias é a própria governança da companhia. Então não faz nenhum sentido dizer que é o Banco Central. E eu quis explicar isso para que você entenda também que a CVM não faz isso, tá bom? Então tá errado. Fiscalizar a atuação dos participantes do mercado imobiliário. Isso aqui não faz o menor sentido, né? O que é esse mercado imobiliário? O corretor de imóveis aí da tua cidade? Não, né? O Banco Central não tem nenhuma relação com isso. Está completamente errado. E a alternativa D, que é uma alternativa que gera dúvida, é o seguinte, ó. Emitir papel moeda e regular sua circulação exclusivamente. Então, olha só. Emitir papel moeda e regular sua circulação, tá certo. Esse é um papel do Banco Central. O Banco Central faz isso. Mas a palavrinha exclusivamente que está aqui é como se ela estivesse dizendo, olha, o Banco Central só faz isso. E não é verdade. O Banco Central faz tantas outras coisas. Por isso, a alternativa D está errada.
A palavrinha exclusivamente torna a alternativa D errada. Vamos lá para mais uma pergunta. Ó. Um cliente procurou determinada instituição financeira para obter um empréstimo pessoal. O funcionário, conforme segue, informou ao cliente que... Item 1. Poderá reduzir a taxa de juros nos empréstimos se o cliente contratar um seguro de proteção ao crédito que lhe foi oferecido por valor abaixo do habitual. E 2. Poderá lhe conceder um empréstimo desde que o cliente contrate apenas um seguro de proteção ao crédito. Neste caso, 1 e 2 representam, respectivamente, as práticas. Então vamos lá. Alternativa A, venda casada e promocional. B, promocional e venda casada. C, venda casada e promocional. Olha só, vamos ler aqui a primeira alternativa. Ó. Poderá reduzir a taxa de juros no empréstimo se esse cliente contratar um seguro de proteção ao crédito que lhe oferecido por um valor abaixo do habitual. Isso aqui é uma venda casada? Não, isso não é uma venda casada. A gente pode dizer que isso aqui é uma venda promocional. E que, aliás, é uma venda promocional que faz todo sentido. E eu vou te explicar. Olha só, no item 1 diz assim, ó, pode reduzir a taxa de juros no empréstimo. Ou seja, fazer com que o cliente pague menos juros. Então ela está dizendo o seguinte, olha, cliente, você tem o crédito aqui. Tá aí, você pode tomar o crédito independente da condição. Entretanto, se você contratar um seguro de proteção ao crédito, a gente vai chamar esse seguro de seguro prestamista. Se você contratar o seguro prestamista, cliente, eu consigo reduzir a sua taxa de juros. Por que isso aqui não é uma venda casada e por que é uma venda promocional e porque faz sentido? Porque olha só, quando eu tomo um empréstimo numa instituição financeira, a instituição financeira sabe que existe um risco de inadimplência. Existe o risco de eu não pagar esse empréstimo. Você concorda comigo? E aí, olha só. Como existe esse risco, ela vai cobrar uma taxa de juros que embute esse risco. Entretanto, se eu contratar um seguro de proteção ao crédito, o que na prática está acontecendo aqui tem uma diminuição do risco. Porque se eu não pagar esse crédito, a instituição sabe que ela recebe do seguro. Portanto, o risco de inadimplência aqui, ele diminui, praticamente vai a zero. Por essa razão, faz sentido a instituição falar assim, olha, contrata esse seguro de proteção ao crédito aqui, porque eu, instituição, sei que se você contratar esse seguro e tiver algum problema, for desligado do seu trabalho, perder a sua renda e não conseguir pagar, o seguro vai pagar. Então o meu risco enquanto instituição diminui. E porque o meu risco enquanto instituição diminui, é correto dizer que eu consigo oferecer uma taxa de juros menor. Então isso aqui é uma venda promocional, tá tudo ok, faz todo sentido, tá? Então, ó, item 1, promocional. Então, olha só, a gente vai ficar aqui ó, com a alternativa A, alternativa B ou alternativa D, né? Porque na alternativa A ele começa com venda casada, que está errado, e na C também. Agora, vamos ler o item 2. Poderá lhe conceder o empréstimo desde que o cliente contrate um seguro de proteção ao crédito. Aqui não, aqui é venda casada, tá? Por que aqui é venda casada? Porque eu estou dizendo o seguinte, você quer um empréstimo? Quero. Eu só vou conceder o empréstimo para você se você contratar o seguro. Aqui é diferente, percebe? No cenário anterior, eu estou dizendo assim, ó, no item 1, eu estou dizendo, olha, o empréstimo está disponível, você pode contratar. Independente da condição, ele está disponível. Só que olha só, eu consigo deixar esse empréstimo mais barato para você, se você contratar um seguro de proteção ao crédito. Percebe? No primeiro cenário, não existe uma condição para contratação. Existe uma condição para melhorar as condições comerciais. Já no segundo, é o seguinte, olha, o empréstimo só vai ficar disponível se você contratar um seguro. Então, aqui é uma venda casada, porque eu estou condicionando uma coisa a outra, tá bom? Então, correto dizer que a alternativa B de bola é a correta, porque ela fala assim, ó, promocional e venda casada, tá bem? Vamos lá para mais uma pergunta, olha só. Na última reunião do Copom, houve a redução da taxa Selic de 6,5% para 5,5%. Neste caso, podemos afirmar que, ó, taxa de juros diminuiu.
Antes da gente ler as alternativas, vamos entender em qual condição que a taxa de juros seria diminuída. Então, olha só. A taxa de juros, a Selic, ela é um instrumento monetário para controle de liquidez de mercado. E o controle de liquidez é para dizer o seguinte: se tem muito dinheiro em circulação na economia, há mais dinheiro disponível para crédito, há mais dinheiro disponível para consumo, e se tem mais gente consumindo, o preço das coisas tende a subir. Então, taxa de juros baixa promove aumento de liquidez. E aumento de liquidez tende a provocar um aumento de inflação. Taxas de juros alta promove uma diminuição de liquidez. Tem menos dinheiro porque o crédito está mais caro, menos pessoas estão dispostas a tomar o crédito, tomar dinheiro emprestado, menos pessoas tomam crédito, portanto, menos pessoas consomem. Se menos pessoas consomem, a economia está girando menos ali, a inflação tende a dar uma segurada. Então, olha só. Taxa de juro que sobe é menos dinheiro, é menos inflação, tá? IPCA. Taxa de juro que cai é mais dinheiro em circulação, portanto sobe o IPCA. IPCA. Tudo bem? Então vamos entender. Vamos ler os itens ali, ó. Item 1. Há um abandono do sistema de metas de inflação. Quer dizer, o Copom baixou a taxa Selic porque ele abandonou o sistema, falou, deixa esse sistema para lá, a gente não vai bater a meta de inflação mesmo? Não, não é isso. Pelo contrário, né? Aqui supõe, inclusive, que a inflação está sob controle. 2. Há uma flexibilização da política monetária. Mas por que há uma flexibilização da política monetária? A gente pode assumir que sim, há uma flexibilização da política monetária no sentido que agora eu, Banco Central, estou mais flexível. Eu estou disposto a aumentar a liquidez, tá? Então, a gente diz o seguinte, né? Que há uma política expansionista, eu estou expandindo a economia, ou uma política restritiva, onde eu estou restringindo a economia. Essa política expansionista é uma flexibilização de política monetária. É dizendo, olha, deixa expandir, pode expandir a economia porque está tudo sob controle, tá? Então tá correto dizer isso, tá bom? Item 2, a inflação medida pelo IPCA está sob controle. Perfeito, aqui tá certo, tá? No item 3. Porque, ó, a inflação está sob controle, então vou dar uma flexibilizada aqui e aumentar a liquidez de mercado, porque tá tudo sob controle. Então, a redução da taxa Selic promove isso aí, tá bom? Promove aumento de liquidez e eu vou aumentar a liquidez quando a minha inflação está sob controle. Por isso, a alternativa C está correta. E a alternativa D está errada. A inflação medida pelo IGPM está sob controle. Por quê? Porque o Banco Central ele só tem um parâmetro na hora de tomar a decisão em relação à taxa Selic. E esse parâmetro é o IPCA. Então ele olha para esse indicador, porque o sistema de meta de inflação nosso é medido pelo IPCA e fim de papo, tá? Então o IGPM, embora seja um indicador muito importante, ele não é o indicador que o Banco Central vai olhar para controle de inflação. Então o item 4 está errado. Portanto, está correto que se afirma no item 2 e no item 3. No meu simulado aqui, ó, a gente vai dizer que é a alternativa B de bola. 2 e 3 apenas. Tá bom? Vamos lá para mais uma perguntinha aqui, ó, para a gente ver se você está manjando agora. O negócio vai pegar aqui, ó. A gente está falando de mercado futuro, tá? Olha só. Em um determinado pregão D, o preço de ajuste de Y para o vencimento em agosto do ano XZ foi de 125. Considerando que o preço de ajuste do dia anterior, que é D-1, foi de 120, como ocorrera o ajuste desse dia? Para os investidores que tinham posição ao final de D-1 e continuaram com o mercado em D. Olha só que loucura, tá? Parece que isso aqui é complexo, mas não é. É muito simples se você entender essa parada. Então vamos lá. Em um determinado pregão D, esse pregão, eu vou chamar ele então, ó, o meu D vai ser igual a hoje, tá bom?
Ó, o preço de ajuste de um determinado produto para vencimento em agosto, isso aqui não me interessa. O que me interessa é isso aqui, ó. Então, hoje o preço era 125. Tá? Considerando que o preço de ajuste do dia anterior, faz sentido que o dia anterior de hoje é ontem. Então aqui, ó, nesse D-1 é ontem, tá? O preço foi de 120. É isso. Tudo isso se resume a essa explicação. Então, ontem, uma coisa, não importa o que é essa coisa. Essa coisa valia 120. Hoje, essa coisa vale 125. Beleza? Pegou? Certo, fica com essa informação. Agora vamos ler as alternativas aqui. Olha só. A alternativa A fala assim, ó, compradores recebem. Alternativa A. Acho que eu fui lendo aqui, não te expliquei o que eu tô lendo, né? Vamos lá. A alternativa A começa assim, ó. Compradores recebem 5. Alternativa B. Compradores recebem 5. Alternativa C. Compradores pagam 5. E D. Compradores pagam 5. Então percebe que essas alternativas, elas estão buscando o que aconteceu com o comprador e mais pra frente ali com o vendedor, certo? Mas para ficar simples essa parada, vamos ficar aqui só com a questão do comprador. Suponha que você, que está aqui me assistindo agora, tá? Ontem comprou uma parada, seja lá o que for, uma ação, dólar, não importa. Comprou uma coisa que você pagou por essa coisa R$120. Ontem. Hoje, essa coisa vale R$125. Pergunto pra você, meu nobre gafanhoto. Você, o que aconteceu com você? Você ganhou ou você perdeu? Bom, ontem valia 120, hoje vale 125. Pô, comprei por 120, hoje vale 125. Tô ganhando 5. Óbvio, certo? Portanto, o comprador recebe 5. Então, olha só. Alternativa A, compradores recebem 5. Perfeito, pode ser que esteja correto. Alternativa B, compradores recebem 5. Perfeito, pode ser que esteja correto, tá? Agora, alternativa C, compradores pagam 5. Não, você não vai pagar 5, você tá ganhando, tá aqui o desenho, tá? E a D é a mesma coisa. Então nós ficamos aqui com alternativa A ou alternativa B como possíveis respostas. Agora, pensa aqui comigo. Olha só, se o comprador tá ganhando, alguém precisa pagar essa conta. Esse alguém é o vendedor. Porque olha só, o vendedor vendeu ontem por 120. Então ontem ele vendeu por 120. Hoje vale 125. Faz sentido que o vendedor perdeu 5 aqui? Pô, eu vendi essa caneta pra você por 120 hoje. Amanhã ela vale 125. Puxa, se eu tivesse vendido amanhã eu ia vender por 125. Mas eu vendi hoje, perdi 5. Então o vendedor paga, certo? Então o que precisa ficar claro é... O comprador vai receber e o vendedor vai pagar. Ponto final. Isso aqui que a gente está vendo é mercado futuro, tá? Para você entender a dinâmica disso, você precisa entender minimamente como é que funciona o mercado futuro, beleza? Agora, a gente já sabe que compradores recebem 5 e vendedores pagam 5, compradores recebem 5 e vendedores pagam 5, como diz a alternativa A e B, as alternativas A e B. Quando que é feito isso? A liquidação disso é feita em D+1, portanto no próximo dia. Isso aqui está errado. Então no próximo dia, quando abrir o mercado, já vai entrar a conta do comprador creditada e a compra do vendedor debitada, tá bom? Então recebem em D+1 e pagam em D+1, portanto alternativa A. Percebe? Quando você lê esse enunciado, eu reconheço que ler esse enunciado é um pouco assustador, né? Mas quando você destrincha ele, você fala, cara... Isso aqui é mais fácil do que eu podia imaginar. Isso aqui, qualquer pessoa que entende minimamente de matemática consegue entender isso aqui que eu desenhei. Veja, entender o que está no enunciado, de fato eu compreendo que, olha, peraí, deixa eu traduzir isso. Mas se você traduz para isso aqui, fica muito fácil. Se você compra algo por 120 e no outro dia está 125, você sabe que você ganhou.
beleza? Se você vende por 120 e sabe, e no outro dia tá 125, você sabe que você perdeu, beleza? Assim fica fácil. Alternativa correta A. Tem mais uma pergunta aqui pra gente falar, ó. Um cliente possui 3 investimentos vinculados à sua conta corrente em uma instituição financeira. Ele tem 100 mil em CDB da emissão de próprio banco, 50 mil LCI e 75 mil em LCA. Das alternativas apresentadas abaixo, os que possuem baixo risco de crédito em função da garantia do FGC, essa aqui é moleza, né? Não é possível que essa questão estava aqui entre as mais difíceis. Ó, CDB, como a gente sabe, é título de banco, portanto tem FGC. Tá? FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que vai garantir para o investidor até R$250 mil por CPF, por instituição, tá? E ele cobre essencialmente grana de banco, ou seja, dinheiro do cliente que está na conta poupança, na conta corrente, que está no CDB, que está no LCI, que está na LCA e ainda tem uma regra diferente ali para operação compromissada também, tá? Então, CDB tem FGC, LCI tem FGC e LCA tem FGC. Portanto, todos esses títulos terão risco de crédito menor em razão da garantia adicional, que é a garantia do FGC no meu simulado alternativa A. Super tranquilo, né? Vamos lá, pegar mais uma, ó. Um fundo de investimento com menos de 67% em ações está sujeito à incidência de imposto de renda. Então vamos lá, olha só. Vamos pensar em fundos de investimentos. Os fundos de investimento que a gente chama de fundos de investimentos líquidos, né, que são aqueles negociados no mercado de balcão, renda fixa, multimercado, cambial e ações, ele tem algumas regras, tá? Uma das regras é que estes fundos estão sujeitos à tributação do Come-Cotas. Tributação do Come-Cotas é aquela tributação que ocorre nos meses de maio e novembro, no último dia útil do mês, desses meses, tributado pela menor alíquota da tabela regressiva, certo? Basicamente é isso. Só que está sujeito à tributação do Come-Cotas o fundo de renda fixa, o fundo cambial e o fundo multimercado. Esses três, apenas esses três, beleza? Fundo de ações não está sujeito à tributação do Come-Cotas. A tributação no fundo de ações é 15% no resgate e fim de papo, beleza? Agora, o que é um fundo de ações? Fundo de ações é um fundo que tem, no mínimo, 67% do seu patrimônio em ações ou ativos que são derivados aí da ação, né? Ele pode ter, no mínimo, 67% em ações, em BDRs, em ADRs, em bônus de subscrição, em cotas de fundo de ação e por aí vai, tá bom? Então, no mínimo, 67% nesses títulos. Se o fundo tem menos de 67%, ele é qualquer coisa menos um fundo de ação, tá? Ele pode ser um fundo de renda fixa, um fundo cambial, um fundo multimercado, não tem problema, tá? Mas ele não é um fundo de ações. Por essa razão, este fundo tem Come-Cotas. Tá bom? Então, ele vai ser Come-Cotas, ele vai ser tributado como? Volta aqui. Ele vai ser tributado como? No último dia útil do mês de maio e novembro ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Alternativa A é a correta, porque este fundo, como eu falei, tem Come-Cotas, tá bom? Alternativa B, no último dia útil de cada mês. Tá completamente errado, tá? Não faz sentido, não é no último dia útil de cada mês. Nenhum fundo tem esse tipo de tributação, tá? Alternativa C, a cada 30 dias ou no resgate, o que ocorrer primeiro, tá também completamente errado. Não faz sentido ter uma tributação a cada 30 dias, tá? Nenhum fundo tem isso. E a alternativa D fala que é somente no resgate, isso aqui tá errado. Para que seja somente no resgate, este fundo tem de ter mais de 67% em ações. Porque se ele tiver mais do que 67% em ações, ele será um fundo de ações e, portanto, terá uma tributação diferenciada. 15% no resgate. Alternativa D está errada, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta de fundo. Acho que deu ruim aqui. O que aconteceu aqui? Que eu risquei os trem, tudo e tá tudo em cima. Vamos lá, ó. Em um fundo de investimento, as atribuições de representação do fundo perante terceiros, negociação de títulos e valores mobiliários,
e captação de novos cotistas. Competem respectivamente ao. Super tranquila essa questão aqui, mas antes, olha só, estamos aqui há 20 minutos conversando. Verifica se você está inscrito ou inscrita nesse canal, tá? É importante a sua inscrição, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo está sendo relevante para você, é legal você interagir com ele, deixando um gostei, deixando aqui um comentário. Por quê? O YouTube entende que quanto maior for a interação de quem está assistindo, mais relevante é o vídeo. E outras pessoas, ele passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas parecidas com você, que estão na mesma necessidade que você. Então, é uma corrente do bem. Eu produzo conteúdo para você aqui gratuitamente, você aprende comigo e o seu papel é interagir com esse vídeo, comentando, deixando o like para que mais pessoas vejam. Fechado? Então faça isso agora. Vamos lá entender aqui, ó. O que compete ao administrador, distribuidor e gestor? Então vamos lá. A representação do fundo perante terceiros. Isso aqui é um papel do administrador. Eita, já vai, criança. Isso aqui é um papel do administrador, tá? O administrador do fundo é a pessoa jurídica responsável por ser o representante legal do fundo. Então ele vai ser o representante do fundo perante a CVM, perante ao mercado, tá? Então é ele que representa o fundo. Então, vamos pensar o seguinte, o fundo, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ próprio. E toda empresa precisa ter o seu representante legal. Então, por exemplo, você está aqui no canal da T2 Educação. A T2 Educação é uma empresa que trabalha, como o próprio nome sugere, no ramo de educação. E eu sou um dos representantes desta empresa. Então, a gente pode falar sobre questões mais burocráticas da empresa. Obviamente não só comigo, mas isso aqui ajuda você a entender essa parada. Eu sou um dos representantes dessa empresa, assim como o administrador é o representante do fundo de investimento, tá bom? Agora, negociação de títulos e valores mobiliários. Quem faz isso é o gestor do fundo, tá? O gestor do fundo é responsável por comprar e vender os ativos dentro do fundo. Então, entrou dinheiro de investidores, ele vai pegar essa grana, vai a mercado e vai comprar os ativos de acordo com a política do fundo, tá bom? Então, este é o papel do gestor. Ele vai comprar quando entrar dinheiro de cotistas e vai vender quando precisar resgatar dinheiro, tá bom? E por último, ó, captação de novos cotistas, eu tô falando do distribuidor. O distribuidor é aquele participante que é responsável por pegar o fundo e oferecer para o cliente. Então você está aqui estudando para CPA 10 ou para CPA 20 ou para qualquer que seja a certificação, você provavelmente vai trabalhar na área de distribuição. Ou seja, você vai ser funcionário de uma instituição que distribui isso. Então, quando eu vou lá na minha agência do banco ou quando eu sou atendido por um assessor de investimento, esses profissionais, eles estão fazendo o papel do distribuidor, que é distribuir o fundo, é levar o fundo para os investidores, tá? E você, sendo funcionário de um banco ou sendo um assessor de investimento, por exemplo, você não é o distribuidor. Você representa o distribuidor, que é o teu banco, que é a tua corretora e por aí vai. Então, o banco, a corretora que leva o produto para o cliente é chamado de distribuidor. Então, eu já até escrevi a sequência correta: administrador, gestor e distribuidor, tá bom? Então, pode ser a alternativa A, porque começa com administrador, como você pode ver aqui. Mas, ó, tá errado porque depois ele traz distribuidor. Tá errado, tá? Porque tem de ser na ordem que tá escrito ali em cima. B tá errado, porque começa com distribuidor. E C, administrador, gestor e distribuidor, certinho conforme eu expliquei, tá bom? Mais uma pergunta, ó. A principal vantagem dos planos VGBL para o investidor é que... Então, se ele está falando de vantagem do VGBL, a gente assume que tem algum contexto aqui da Previdência, tá? Vamos ler aqui e a gente vai ver aonde está essa vantagem. Alternativa A. Garantem renda à família do cliente caso este venha a falecer antecipadamente ao recebimento do prêmio. Não faz sentido, tá? O VGBL não garante renda para a família. O que vai garantir renda para a família é um seguro. O fato é que se o contribuinte, né, se o cliente vier a falecer antes do recebimento dos prêmios, ou seja, antes de converter em renda, aquele saldo acumulado é direcionado para a família,
tá? Mas não é correto dizer que ele garante renda para a família. Não faz sentido. O que pode garantir renda é um seguro, tudo bem? Alternativa B. A incidência de IR somente sobre a parcela de ganho do fundo, tá certo? Mas ele diz assim, ó, pelo critério do come-cotas. Tá errado. O VGBL não tem come-cotas. E, inclusive, isso é uma vantagem do VGBL em relação ao fundo de investimento, tá bom? Porque ele não tem come-cotas. O imposto é só no resgate ou quando do recebimento do benefício, tá bom? Alternativa C. Permitem o abatimento das contribuições realizadas no plano até o limite de 12% da renda bruta anual na declaração completa de ajuste anual do imposto de renda. Isso aqui tá errado, tá? O plano que permite tudo isso aqui é o PGBL, não o VGBL. Por isso a alternativa C está errado, porque o VGBL você não pode fazer esse abatimento. Apesar de não permitir o abatimento na base de cálculo do imposto de renda durante o período de diferimento, é isso aí, o VGBL não permite isso. Período de diferimento, período que o investidor está contribuindo para o fundo, tá? Ele não permite abater da base de cálculo do imposto de renda. A possibilidade de pagamento de IR somente sobre a parcela referente ao rendimento do montante retirado representa uma vantagem em relação aos outros produtos, ou seja, em relação ao PGBL. Faz sentido. Então, olha só, ele não tem o benefício fiscal, tá? De você poder abater até 12% da sua renda bruta da base de cálculo do imposto de renda. Não tem esse benefício, mas ele pode apresentar uma vantagem porque o investidor vai pagar imposto de renda só sobre o rendimento, tá bom? E aí a gente poderia entrar, essa aqui é a questão correta. Mas a gente poderia entrar em uma discussão aqui para dizer o seguinte, olha só, o PGBL é um produto muito interessante porque o investidor que pode usar o PGBL, apesar dele pagar imposto de renda sobre tudo, na prática ele paga menos imposto porque diminui o imposto sobre o salário dele. Mas isso é uma outra discussão. Mas dentro do contexto, a alternativa D é a correta, tá bom? Mais uma pergunta aqui, ó. João, de 65 anos, contratou um PGBL no valor de R$100 mil e também uma indenização adicional, um pecúlio, né? O pecúlio funciona como um seguro de vida. Ele indicou o mesmo beneficiário para ambos os planos, ou seja, para o PG e para o seguro, para o pecúlio. João faleceu 2 anos antes de começar a receber o benefício. Neste caso, o beneficiário receberá as duas coisas. O beneficiário vai receber o saldo acumulado, mais eventual rendimento que tiver, certo? E ainda a indenização do pecúlio, porque ele veio a falecer ali durante a fase de diferimento, tá bom? Então, a alternativa A fala assim, ó, o saldo total do PGBL corrigido, apenas. Não faz sentido, tá? Ele vai receber a indenização também. Por quê? Repito, porque ele faleceu antes de começar a receber o benefício. Este pecúlio vai pagar uma indenização caso isso aconteça. Então, qual que é a proposta aqui de um plano de previdência complementar? É você, investidor, ir colocando dinheiro e garantir que você vai ter uma renda lá quando da sua aposentadoria. Então, essa é a proposta essencial de um plano de previdência complementar, embora, claro, ele pode ser utilizado de outras formas, mas essencialmente essa é a proposta dele. Quando você cumpre esse objetivo de receber ali a sua aposentadoria, etc e tal, você perde, por exemplo, uma indenização adicional, porque você conseguiu chegar naquele objetivo. Mas esse cliente faleceu antes de receber o benefício. Então ele estava dentro do período de cobertura. Por isso, ele vai receber essa indenização. Alternativa B, o valor total do PGBL corrigido e a indenização. Alternativa C, o valor principal do PGBL não, porque é o valor principal mais o rendimento, né? E a indenização, e também não é apenas a indenização. Tudo bem? Vamos lá. A última pergunta para a gente fechar aqui essa parada. Antônio, 18 anos, tem um perfil arrojado na propensão ao risco e deseja poupar recursos para comprar o seu carro em 1 ano. Ele fez os cálculos e chegou à conclusão de que, se poupar 70% do seu salário nos 12 meses seguintes, atingirá o objetivo. Uma recomendação de produto onde ele poderia aplicar os seus recursos poderia ser, olha só,
Essa questão, a gente vai fechar aqui essa aula com um ensinamento bastante importante. Olha só. O João, ele tem um perfil arrojado. Eita, o que eu fiz aqui? Tem um perfil arrojado. Deixa eu pegar o marca-texto porque fica menos feio, tá? Ele tem um perfil arrojado e tem 18 anos. O João não, né? É o Antônio. Não sei porque eu falei João, mas enfim. O Antônio tem 18 anos, é super jovem e tem um perfil arrojado. Esse perfil de cliente tem um perfil de investir no mercado de ações muito facilmente. Porque o cara é novo, ele tem a vida inteira pela frente e ainda tem um perfil arrojado. Então, só com essas duas informações, a gente poderia falar para ele ir para um fundo de ações, para um fundo multi, alguma coisa nesse sentido. Só com essas duas informações aqui, eu diria, vai para isso. Só que tem uma informação aqui que é peculiar para esse cenário. Ele tem um objetivo, ó, de 1 ano. Ele precisa estar com esse dinheiro na mão daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano ele não pode ter surpresa, porque ele tem um objetivo que é comprar o carro. E eu disse para você que nós terminaríamos isso com um bom ensinamento, é para dizer o seguinte: não importa o perfil do investidor, não importa a idade dele, se o objetivo dele é divergente do perfil. Ou seja, ele é arrojado. Ok, mas para esse objetivo, que é ter o dinheiro daqui a 1 ano, ele não pode ser arrojado. Se ele tivesse o objetivo de colocar dinheiro para aposentadoria, aí tudo bem. Mas não, ele quer ter o dinheiro na mão daqui a 1 ano. Então não importa que ele é arrojado. Nós vamos ser conservadores com isso. Porque eu não quero que o Antônio coloque o dinheiro dele, do sonho dele, numa coisa que ele vai usar daqui a 1 ano, e chega lá daqui a 1 ano o mercado está em baixa. Então, como ele tem um objetivo curto e é um objetivo muito plausível, que é comprar o carro dele, nós vamos ser conservador. Nós vamos colocar aqui, ó, 100% em fundo DI. Alternativa D é a correta. A fala aplicar 60% em DI, 40% em ações. A B, aplicar 100% em ações. E a D, 40% em fundo DI, 60% em ações. Olha só, todas essas alternativas aqui, elas são um pouco mais arrojadas. E elas podem muito bem fazer parte de um portfólio de um investidor, tranquilamente. Mas não para esse objetivo, que é ter um objetivo de 1 ano. Tá bom? Por isso, alternativa D é a correta. Fechado? Espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Lembrar que se você ainda não estuda com a T2, não perde a oportunidade. A gente tem um banco de questões com mais de 1000 perguntas comentadas, todas comentadas por mim. E você vai ter acesso às nossas aulas, às questões, a apostila e ainda o nosso suporte e acompanhamento para que você vá muito confortável para a prova. Fechado? O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!